E aí pessoal, beleza? Vamos fazer agora, certo? Resolver um problema envolvendo aqui a equação do segundo grau. Então olha só, o enunciado aqui é o seguinte: Cláudio decidiu construir um depósito retangular. Para facilitar e economizar, optou por aproveitar uma parede existente. Com os tijolos de que dispunha, podia erguer uma parede de 16 metros de comprimento e com altura suficiente para o seu depósito, que deveria ter 30 metros quadrados de área. Quais as possíveis dimensões do depósito? Então assim, ele quer construir um depósito, né? E aí esse depósito já tem uma parede lá na casa dele e ele vai simplesmente erguer uma parede para completar esse depósito, certo? Então a gente tem mais ou menos o seguinte esquema: tem uma parede e aí ele quer construir junto com essa parede aqui, certo? Ele quer construir em volta dela as outras paredes para poder ser um tipo de um retângulo, né? Ele tem aqui 16 metros de comprimento com altura suficiente para seu depósito, que deveria ter 30 metros quadrados de área, né? Então assim, a coisa é retangular mesmo, certo? Então aqui já é a parede que já tem, que ele já existe lá, certo? No local. Ele vai construir uma parede, vai construir outra e vai fechar com outra, certo? E esse comprimento aí, certo? Esse comprimento aqui, mais esse, né? Mais esse pedaço aqui, certo? É de 16 metros, né? Ó, certo? Então, esquematicamente aqui, certo? A gente tem o seguinte. Aqui a gente já tem essa parede, que já existe. E aí a gente tem um comprimento X aqui. Esse comprimento, né? Que ele também não deu. E esse comprimento aqui que é igual ao comprimento X, certo? O perímetro, né? Que é a soma dos comprimentos, tá? É X mais Y mais X. Ou seja, dá 2x mais Y. Isso é 16, tá? A área, né? Que é essa região aqui, ó, certo? Ou seja, o que é a área de um retângulo, né? É base vezes altura. Então, é isso, né? Que diz que a área desse depósito deve ter 30 metros quadrados de área. Então, bom, o que a gente tem aqui é um sistema, né? A gente tem que agora que resolver esse sistema aqui. Bom, a gente tem que x vezes y é 30, né? Só que, seguinte, o nosso y aqui, ó, quanto é que vai ser se a gente tirar o valor de y aqui? O y é quanto? É 16, né? Menos 2x, ó. Tá? Então, a gente substituiu aqui o y por 16 menos 2x. Aí agora é só fazer a continha aqui, né? Ó. Vai ficar o quê? Vai ficar x vezes 16, 16x. X vezes aqui menos 2x, dá menos 2x ao quadrado. E aí a gente vem com... passa o 30 para cá, né? Coloca na fórmula da equação de segundo grau. E a gente tem isso daqui, certo? Se a gente for resolver isso aqui eu simplifiquei, certo? Por 2, aqui por 2, certo? Por 2 dá 1, por 2 dá 8, aqui por 2 dá 15. Então a gente vai ter o seguinte, que o x é igual a 3. Você pode aplicar aí x igual a 3, né? Ou x igual a 5. Se você quiser, você pode... Quiser não, né? Vai ter que fazer isso, certo? O delta aqui dá quanto? B ao quadrado, certo? B quadrado aqui, 8 ao quadrado é 64, menos 4 vezes o A. O A é 1 aqui. E o C que é 15, né? Então aqui vai ficar delta igual a 64 menos 4 vezes 15 dá 60. Delta dá 4. Aí a raiz de 4 é 2, né? Aí você vai calcular o x, certo? Dá menos B, dá 8, mais ou menos a raiz de delta. A raiz de delta dá 2, dividido por 2 vezes o A, 2. Então, 8 mais 2, 10. 10 dividido por 2 dá 5, tá? E 8 menos 2 dá 6, 6 por 2 dá 3. Então, nós temos essas x igual a 3, né? Sim, o que você tem que fazer aqui, deixa eu colocar logo aqui, que seria a solução, certo? O que você tem que fazer aqui, né? Você tem o x 3, certo? Se o x for 3, o que a gente faz? A gente pode vir aqui no y, ó, o nosso y é quanto? O y que a gente tem aqui é igual a 16 menos 2x, né? Então, se o x for 3, quanto é que vai ser o y? Vai ser 16 menos 2 vezes o nosso x, que é 3, né? Então, vai ficar y igual a quanto? 16 menos 6 dá 10, tá?
Então, se o x for 3, ó, o y é 10. 3, 10, né? É o primeiro par ordenado da solução. Se o x for 5, o que que vai ficar aqui? O y vai ficar 16 menos 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10, menos 16 dá 6. Tá? Então, se o x for 5, o y dá 6. Então, a solução, né, seria o par ordenado, certo? A solução seria o par ordenado, esses dois pares ordenados. 3 e 10. O x é 3, o y é 10. E o outro par ordenado seria 5. X é 5 e o y dá 6. Ok? São justamente as medidas, né, do x e do y, tá? Olha só, esse exemplo aqui diz o seguinte: qual a condição para que a equação x² menos 2m menos 1x mais m que multiplica m menos 1 admita raízes reais, né? Tá? A gente tem que lembrar o seguinte, que para admitir raízes reais, o delta, certo? Se delta for maior que zero, né? A equação tem duas raízes distintas. Se delta for igual a zero, a equação só tem uma raiz. E se delta for negativo, a equação não possui raízes reais. Então, assim, para ter raízes reais, então basta que delta seja maior ou igual a zero, tá? Bom, aqui vamos identificar logo os coeficientes aqui, certo? O A é quem? O A é 1, coeficiente x², certo? O B é menos 2 vezes m menos 1, e o C que é o termo independente, né? É m que multiplica m menos 1, certo? Bom, a condição que nós temos que impor é que delta seja maior ou igual a zero. Por quê? Porque se delta for maior que zero, tem duas raízes reais distintas. Se delta for igual a zero, tem uma raiz. Então, pode ser tanto uma coisa quanto a outra, certo? Então, isso quer dizer o quê? Então, vamos escrevendo aqui, né? Que é delta é b ao quadrado, 2m menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é m menos 1, certo? Bom, então, desenvolvendo esse quadrado aqui, a gente vai ficar com o quadrado primeiro, né? Ó, 2m ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes isso aqui dá 4, 4m, mais o quadrado segundo aqui que dá 1. Isso aqui vai ficar o quê? 4 vezes 1, 4, 4m vezes m, dá 4m², tá? E 4m vezes menos 1 aqui vai dar mais 4m. Agora, repare que a gente pode cortar, né, ó, esse cara com esse cara aqui, mas também a gente pode cortar o menos 4m com 4m. E aí a gente ficou com 1, né, maior ou igual a 0, certo? Ou seja, essa expressão que aparece aqui, ó, certo? Do lado aqui esquerdo, né? Ela sempre é maior ou igual a zero, porque 1 é sempre maior que zero, tá? Ou seja, então assim vale para qualquer m, né? Então qual é a condição que o m tem que satisfazer para que essa equação admita raízes reais? Então assim, não importa o m, né? Ou seja, a solução seria o quê? Qualquer m real para qualquer m real, a equação admite raízes reais, tá? Por quê? Porque quando a gente verifica aqui o delta, né, ó, dessa equação, a gente vê que o delta faz sempre resultar em 1, que é sempre uma coisa maior ou igual a zero, tá? Bom, aqui a gente tem um sistema, certo? X mais y igual a 3 e x² mais y² igual a 5. Então aqui é bem simples fazer, certo? O que a gente vai fazer aqui é simplesmente tirar o valor de y em uma das igualdades, né? Tirar o valor de y aqui na primeira equação e substituir na segunda, certo? Então eu tenho x² somado com o y², né? O y é x, 3 menos x. A gente vai desenvolver esse quadrado aqui, né? Ó. A gente vai ficar com x², né? Desenvolvendo o quadrado fica 3² dá 9, menos 2 vezes, né? 3 vezes x, dá 6, menos 6x, mais o quadrado segundo, que é x². Aí tem um 5 lá do outro lado.
Se a gente colocar aí na forma de equação de segundo grau, fica desse jeito. E aí a gente vai calcular o delta, certo? Então, b ao quadrado menos 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes o A é 2 e o C é 4, tá? Então, 36 aqui dá 4 vezes dá 8, 8 vezes 4, 32, né? 36 menos 32 dá 4, faz a continha aí, raiz de 4 vai dar 2, aí você vai colocar o x1, certo? Dá menos b, né? Ó, o menos na fórmula, certo? X igual a menos b mais ou menos, né? A raiz de delta sobre 2a. Esse menos que aparece aqui, tá? Significa dizer que a gente tem que trocar o sinal do b quando vier para a fórmula. Então, vai ficar, se é menos 6 aqui, vai ficar mais 6. Aí, o primeiro sinal que a gente está tomando aqui é o sinal de mais. 2 divide pela 2 vezes a. 2 vezes 2 dá 4. 6 com 2 dá 8, sobre 4 dá 2. Aí, vai fazer a mesma coisa para o x2, certo? Então, x1 aqui dá 2 e o x2 dá 1. Deixa eu só apagar aqui o que eu fiz aqui, porque está atrapalhando aqui na visualização, tá? Então, olha só, então a gente achou o x1 e já achou o x2, agora a gente precisa achar o y, né? Então, se o x1, né, ó, for 2, quem vai ser o y, né? Vai ser igual a 3 menos o x1, que é 2, então dá 1. E se o x2 for 1, para achar o y, é isso daqui, certo? 3 menos o valor de x aqui, dá 1, dá 2. Ou seja, então a nossa solução vai ser os pares ordenados, né? 2, 1, quando o x for 2, o y dá 1, então 2, 1. Quando o x for 1, o y dá 2, certo? Olha só, esse exercício aqui, tá? Ele é bem simples, também bem corriqueiro aí nos exercícios que aparecem nos livros aí, tá? E em provas aí de concurso, de vestibular, tá? Costuma aparecer aí. Então, seguinte, aqui ele dá uma equação, tá? Uma equação de segundo grau. Ele diz que o x1 e o x2 são raízes da equação. E aí ele pede o seguinte, encontre a soma das raízes, né? E a soma das raízes a gente sabe que é menos b sobre a, ok? E o produto das raízes a gente sabe que é c sobre a, ok? Então, vamos fazer aqui. Produto das raízes, x1 mais x2, né? Que é o menos b sobre a. E aí fica muito simples, né? Porque x1 mais x2 vai ser quem aqui, então? Menos o b é 1, certo? E o a também é 1, então dá menos 1. Quem é o produto das raízes? C sobre a, então dá 1, né? O C é 1, o a é 1, então ficou 1. Aqui, como é que a gente vai fazer essa continha aqui? 1 sobre x1 mais 1 sobre x2, certo? 1 sobre x1 mais 1 sobre x2, aqui você vai tirar o MMC. O MMC aqui, no caso, é x1 vezes x2. Aí você vai dividir esse cara por esse, né? Vai dar o quê? Vai dar x2, vai dar isso aqui dividido por x1, né? Vai dar x2, multiplicado por 1, vai dar x2. Esse cara dividido por x2, tá? Vai dar x1, multiplicado por esse, dá x1. Ou se você quiser, né? Maneira mais fácil de você fazer a sobre b mais c sobre d, certo? Isso aqui é simplesmente, você multiplica esses dois camaradas aqui, BD, e multiplica em cruz, certo? AD somado com BC, tá? Geralmente a gente faz o MMC quando esses números aqui são grandes, certo? Se os números forem pequenininhos, a gente conseguir fazer os produtos aqui, então não tem tanta necessidade de a gente tirar o MMC, certo? Aqui a gente faz, né, porque a gente realmente precisa, certo? Estou dizendo aqui só para vocês como é que a gente faz, né, no caso mais geral, certo? Bom, isso aqui em cima, ó, o que que fica aqui, ó? x1 mais x2. Ora, isso aqui é a soma. E aqui embaixo nós temos o produto, né? Então, a soma deu quanto? A soma deu menos 1 e o produto deu 1, né? Então, vai ficar o quê? Menos 1, certo? E o que é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado? Aqui a gente precisa de uma identidade, certo?
Seguinte, essa identidade aqui, ó, que eu tô colocando aqui, ela vem disso daqui, né, ó. Eu tenho x mais y ao quadrado, isso aqui é o x ao quadrado, somado com y ao quadrado, mais duas vezes xy. Eu só desloquei aqui, certo? A posição do y, que geralmente a gente coloca aqui na terceira posição, né, como terceira parcela, mas é a mesma coisa. Então, quem é isso aqui? X quadrado mais y quadrado, né? É o x, ó, x quadrado mais y quadrado. Se a gente mandar isso aqui para o outro lado, ó, vai ficar o quê? Vai ficar igual a x mais y ao quadrado menos duas vezes xy. Então, pronto, né? Ó, ele quer x1 quadrado mais x2 quadrado. Então, vai ficar x1 mais o x2 quadrado menos duas vezes o produto. Olha, isso aqui é a soma, isso aqui é o produto, né? Então, como fica? Menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, tá? Então isso aí vai dar menos 1 também. Olha só, você pode perguntar o seguinte: ah, mas a gente poderia achar as raízes e fazer a conta? Sim, poderia. Só que isso nem sempre é fácil fazer, certo? Assim, nem sempre é uma coisa simples você achar as equações, ou achar as raízes, e aí fazer a soma, fazer o produto, achar a soma dos inversos, né? Ou achar a soma dos quadrados, tá? Às vezes dá um pouco de trabalho. Nesse caso aqui, por exemplo, daria trabalho de fazer. Por quê? Porque se a gente for calcular o delta dessa equação aqui, vai dar quanto? Delta aqui vai dar B2, que é 1, menos 4 vezes o A, vezes o C, que é 1, né? Ou seja, isso aqui está menos 3. Não tem raízes reais. Delta dá negativo, tá? E aí a gente teria que trabalhar com números complexos, certo? E fazer alguns tipos de operações com números complexos é um pouco mais complicado, certo? Então, nesse caso aqui, o aconselhável é a gente usar exatamente essas fórmulas aqui, tá bom?